RP Comunicação apresenta Pode Debater. Um oferecimento: Marque-se, Marcas e Patentes. Colégio Aquarela. E Faoro Arquitetura. Melhor café da região oeste do Paraná, com certeza é aqui na RP Comunicação. Também a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeos e com projetos sensacionais. Como esse daqui, como Pode Debater. Um trabalho totalmente de utilidade pública, sem viés, levantando algum partido político. A gente não está defendendo nenhum partido político, nenhum candidato. O que a gente quer aqui é realmente fazer com que você tenha mais opções de ver de uma forma diferente o candidato que você pode escolher nessas eleições de 2024. E claro, para o candidato a gente também vai dar uma oportunidade de visibilidade diferente, porque na TV a gente sabe que quando ele tem a oportunidade de ir para a TV é de no máximo 30 segundos, né? E aqui a gente vai ter 30 minutos para que a gente debata alguns assuntos. A gente tem 9 pautas, né, aqui importantes para que a gente trate dentro desse espaço de tempo. E também o candidato vai se apresentar, vai falar dele, dela, né? Então é interessante porque foge do tradicional. E eu acho que TV é bom, é legal, mas tira a novela da tua mãe, da tua avó, e aqui na internet não vai ter nada disso, né? A gente tem 3 episódios no dia, 7 horas da manhã, meio-dia e 7 horas da noite. Para você acompanhar ainda ouvindo do trabalho, para você acompanhar na hora do seu almoço, ou para você acompanhar na hora que você está lavando a louça, limpando a casa, escutando, conhecendo melhor o seu candidato. E para que a gente dê continuidade nesse projeto, eu preciso que você curta, comenta, compartilha, né? Se inscreve no nosso canal, dá uma moral aí, comenta o que você achou da nossa iniciativa de fazer isso aí para você conhecer os candidatos, né, dessa corrida eleitoral 2024 para vereador em Foz do Iguaçu. E para a gente debater hoje, nós estamos com a candidata a vereadora, a terapeuta Malbi. Tudo bem? Como é que você está, candidata? Olá, meu querido, boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste. Gratidão pela oportunidade de você abrir a sua casa, de você abrir os teus ouvidos para nos ouvir um pouquinho mais, para nos dar a oportunidade de nos conhecermos. Isso aí, candidata. A nossa metodologia aqui, acho que você já viu como é que funciona, né? 30 minutos, a gente tem a urna maior, vamos bater um papo aqui, né? E o seu tempo, a gente vai começar a rodar ele agora aqui, ó. Maravilha. Pá. E a primeira pergunta, candidata, é: quem que é a terapeuta Malbi? Por que você decidiu entrar nessa loucura de corrida eleitoral? Fala para nós. Maravilha. Bom, meu nome é Maria Aparecida Lopes Benites, né? Sou iguaçuense, nasci nessa terra maravilhosa, nasci nesse paraíso, cresci nesse paraíso, amo essa cidade. Tenho 41 anos, sou casada, sou cristã, sou terapeuta integrativa por formação e pedagoga. Tenho algumas especializações como psicopedagogia, neuropsicopedagogia, políticas sociais e neurociências da psicanálise. Uau. Então, assim, eu entendo de comportamento, eu entendo de pessoas e eu amo cuidar pessoas. Há 17 anos eu faço esse trabalho de forma voluntária como missionária. Então, eu sempre gostei de estar na rua, de estar nas casas, de estar fazendo as visitas, de estar acompanhando pessoas. A minha área sempre foi voltada para a cura, para a libertação. Então, assim, a dor do outro, ela dói em mim. É uma coisa que me incomoda. A necessidade do outro, ela dói em mim, ela fere em mim. E como cristã, eu percebo assim que as igrejas elas têm muito aversão com relação à política. E eu era uma dessas adeptas, né? E Deus foi trabalhando muito isso dentro de mim, dentro do meu coração, através da vida de Daniel, mostrando que ele mesmo sendo servo de Deus, foi governador da Babilônia. E isso não fez com que ele se perdesse, muito pelo contrário, ele exaltou o Deus dele, edificando o reino do Senhor naquele lugar, mesmo num lugar estrangeiro. Ele conseguiu permanecer nas suas raízes, na sua identidade, né? Me mostrou através de José também no Egito e depois através da rainha Esther, o chamado de Esther. Isso foi moldando o meu coração e eu resolvi
o ano passado, que começou a trabalhar isso dentro de mim, e eu decidi sair da indignação para a ação. Contudo, eu nunca tive esse acesso à política. Eu nunca fui adepta, então eu nunca quis saber, eu nunca me interessei por isso, né? Eu fazia o trabalho de forma voluntária de ajudar pessoas, de servir pessoas, de cuidar de pessoas, de vidas, né? E como terapeuta também, os atendimentos terapêuticos gratuitos, trabalho também de forma gratuita, porque eu acho que dinheiro não é tudo. Dinheiro é parte do teu profissional, mas não é o fundamental. Eu acredito que à medida que você recebe de Deus, você está ali para você contribuir ao teu próximo. E se não for assim, você deixa de ser fonte e você passa a ser mar morto. Essa é minha crença. É o que eu acredito e é o que eu pratico. E quanto mais eu dou, eu acredito que mais eu recebo de Deus, né? E é dessa forma que eu procuro viver. Então, eu primeiramente me aproximei de um candidato que eu admirava e tal, mas depois, devido às suas vertentes e escolhas políticas, eu acabei me afastando, me isolando novamente. E, por fim, comecei a acompanhar o trabalho do Deltan, da Lagnol, e ele se filiou ao Novo, e teve todo aquele processo. Daí eu comecei a acompanhar o trabalho do Van Hatten, do Marcelo Van Hatten, como deputado. Aí eu comecei a observar o trabalho do Zema também, o trabalho que ele estava fazendo e tal. Daí eu falei, cara, é esse time que eu quero participar. Aí fiz a minha inscrição e tal, daí o Leandro Finger entrou, que é o nosso presidente do diretório, ele entrou em contato comigo. E, enfim, fiz a pré-candidatura, foi todo o processo, porque não foi simplesmente só chegar e pá, eu quero ser, não. Nós fizemos uma avaliação de ideologias, nós passamos pelo curso, o Novo ele tem um Instituto Libertas, então todos os candidatos do Partido Novo, eles passam por uma formação. Então, nós recebemos a formação de pré-campanha, nós recebemos a formação de acompanhamento da campanha, de políticas sociais. Então, assim, você não chega despreparado, você tem um embasamento. Da mesma forma que existe um caderno de políticas dentro do Partido Novo, né? E todos os candidatos que são atuantes hoje, eles fazem uso dessas políticas, porque existem metas a serem estabelecidas nos lugares onde o Novo é estabelecido, entendeu? Então, assim, eu vejo que é um partido que ele busca o bem-estar comum para todos, sabe? Qualidade de vida para todos. E nisso eu me identifiquei. Porque, normalmente, quando a gente chega na política, a primeira coisa que as pessoas falam assim, cara, você tem que ter uma bandeira. Eu penso diferente. Eu falo assim, eu não preciso ter uma bandeira. Por quê? Se eu sou terapeuta, como é que eu vou puxar a sardinha só para a saúde? Eu não posso chegar na Câmara amanhã ou depois e, como gestora, só olhar para a saúde. Porque Foz do Iguaçu é uma sociedade e são várias áreas que precisam ser assistidas. Exatamente, candidata. E justamente por isso, desculpa até te interromper, né, para que a gente consiga falar das nossas pautas, eu gostaria já de entrar no sorteio aqui para a gente poder, né, para a gente conseguir falar um pouquinho de cada pauta, para que você tenha esse tempo de qualidade aqui para a gente poder aproveitar mais. Inclusive, já vamos começar de uma área muito bacana que você gosta bastante, que é assistência social, né? Vamos falar aqui da parte de assistência social, tendo em vista que a gente está numa região de fronteira, então, quando se fala de assistência social, não é só mais para o morador de Foz, né? Já é. Então, vamos lá, candidata. Foz do Iguaçu tem diariamente aos semáforos indígenas e cidadãos do Paraguai, como jovens, mulheres com criança de colo, pedindo esmola. Esse pessoal estão totalmente vulneráveis para o tráfico humano, prostituição infantil. No seu ponto de vista, como podemos criar políticas públicas ou se utilizadas que existem para remediar isso na sociedade? Exatamente, essa é a função do SUAS, né? Essas políticas públicas voltadas para assistência social, justamente é para ir de encontro à necessidade dessas pessoas. E quando fala em pessoa em estado de vulnerabilidade, eu preciso entender que pessoa é um campo aberto, não está diretamente ao idoso. Então, é aquele idoso, é aquela mulher, é aquela criança, é o estrangeiro, é o homem, é quem precisar. Essas políticas, elas precisam estar ao alcance. Hoje eu percebo que existe sim um equipamento e eu vejo assim que o equipamento é bem organizado.
Não é questão de organização. O equipamento existe, a organização existe. O que falta na área de assistência social é a questão verba, financeiro. Né? Não adianta você ter uma sala bonita, uma estrutura bonita, se você não enviar, se a torneira ficar fechada, não tiver recurso, como é que vai funcionar o trabalho? Exatamente. Não vai funcionar o trabalho. Exatamente. Então, a primeira necessidade hoje na área de assistência social em Foz do Iguaçu, recurso financeiro. Aí, quando a gente entra dentro desses equipamentos que são responsáveis em efetivar esse trabalho e acolher essas pessoas, que normalmente o estrangeiro, ele é direcionado para casa de passagem, né? E lá ele tem um período de permanência. Em média, 90 dias é o período que ele pode estar, permanecer lá, né? Até que ele consiga se estruturar. Tem assistente social que vai direcionar a documentação, a questão, né, depois da documentação, o CPF, etc e tal. Direciona também para a questão do Bolsa Família, normalmente consegue. Ou, de repente, o aluguel social para essas pessoas, né? Enfim, existem critérios para todas essas demandas, existem critérios. Qual é o outro problema que a gente encontra dentro desses equipamentos? Não é só a falta de recurso financeiro. Também tem a questão de falta de profissionais. A equipe não é completa. Você está entendendo? Então, para uma engrenagem ela funcionar com qualidade, com efetividade, né? Ele precisa passar por todos os profissionais e todos precisam estar ali presentes fazendo o seu serviço. Você está entendendo? Então, a máquina existe, mas ela está debilitada, deficitária de profissionais, de recursos. Profissionais de recursos. Né? E não existe também hoje um censo criterioso, minucioso, principalmente quanto à questão de moradores de rua, porque é um movimento migratório. Ora, eles estão aqui, depois já estão migrando para outros municípios, passam pela casa de passagem, já vai para outro lugar, permanece uma semana, entra em fase de abstinência, volta para a rua. Então, assim, não se tem esse controle. Eu penso que precisa trabalhar também a questão de ressociabilização. Precisa inserir de novo essas pessoas de forma efetiva na sociedade. Entra vários fatores ali, até de saúde pública, né? Tudo. É uma máquina. É uma máquina. Sorteei mais uma pauta aqui. Vamos falar, olha aí, ó, de educação. Educação. Como que tá a educação em Foz do Iguaçu? Quando a gente fala de educação, não é apenas como a criança vem aprendendo, né? Mas como que esse setor está, desde o profissional, estrutura, tempo de sala de aula para o aluno, né? Demanda profissional também se atende a todos, né? Qual projeto a senhora acredita existir ou terá de criar algo novo para zerar as filas de espera de educação infantil e viabilizar o atendimento integral de qualidade para os ICMEIs que as mães precisam tanto? É bastante complicado. O problema vai além da educação. A questão CMEI, eu observo hoje a maior dificuldade vou falar como mãe. O auxílio maternidade, ele vem por 120 dias. A mãe pode inscrever a criança no CMEI a partir do 6º mês. Aí a gente já tem uma lacuna já tem disparidade, né? Já tem disparidade. Já é o primeiro problema que a gente encontra. A conta já não fecha. Já não fechou a conta. O que essa mãe faz nesse período de 60 dias? Aí, detalhe, fechou os 6 meses, ela vai inscrever a criança. Não é a garantia da vaga. Ela ainda vai ter que esperar mais um período para conseguir essa vaga. Até o ano passado, se não me falha a matemática, eram 2.800 crianças que estavam esperando vagas em CMEIs. A fila caiu, hoje são 1.400 crianças que aguardam por essa vaga. A gente entende que o ECA ele traz de 0 a 6 anos, né? Mas obrigatoriedade existe a partir do 4º ano. De 4 anos é obrigatório. Então, assim, 0 fica uma coisa muito aberta. 0 pode ser desde o nascimento, 0 pode ser 6 meses, 0 pode... Então, a lei, ela depende de muito como ela é interpretada. 11 meses... Você está entendendo? Só que daí eu preciso ter a sensibilidade de ir de encontro à necessidade real do meu público. E hoje nós temos muitas mães solos que dependem dessas vagas, né? Exatamente. Então, efetivamente, seria a implantação de novas creches. Ótimo. Que, de preferência, viabilizasse a questão faixa etária. Priorizasse essa fase, né?
para as mães solos que têm essa necessidade de deixar em período integral porque trabalham. E só pontuando Mães mais uma coisa trabalhadoras. também, né? E logística desses locais novos, né? Porque muitas vezes está totalmente fora da... Por isso que a gente trabalha muito em cima de indicadores, observação, mapeamento, para se ter uma base de qual é a área que está deficitária. Não adianta no meu achismo eu falar, eu acho que naquela região. Ou não, é o meu preferencialismo é aquela região. Não, precisa ter um estudo. Precisa ser uma coisa efetiva, ir de encontro com a necessidade daquele público, né? Vamos lá, então, falar de mobilidade urbana e infraestrutura. A gente sabe que Foz sempre passou pelos problemas de buraco nas vias e agora está passando por um grande problema também nos ônibus, né? Sim. Quantidade de linha, muitas reclamações atraso, do trânsito de Foz. Trânsito, né? Terrível. Nossa Senhora. Vamos lá, ó. Os horários de pico em Foz do Iguaçu já não são mais os mesmos. Você pensa em algum projeto ou utilizar de algum projeto que já existe para minimizar os problemas de congestionamento e melhorar o trânsito da cidade? Você consegue identificar dentro de Foz do Iguaçu qual é o ponto mais crítico que deveria ser melhorado? Olha, eu acredito que aquela Tancredo Neves é terrível, né? Esse pico também aqui, com essa passagem aqui saindo da BR, que pega aqui, corta o bairro no meio e fica aquela coisa bonita, né? Então, ao invés de unir, acabou separando. Parece que é uma cidade dividida no meio, né? E fizeram justamente uma valetona ali no meio para separar. É complexo tudo isso, né? Então, assim, se a gente for olhar, a questão de mobilidade, ela é muito ampla, porque eu preciso olhar em todos. Foz, ela está crescendo, assim, de forma muito... Não existe um planejamento para esse crescimento. Ele simplesmente está acontecendo. E aí, dentro desse crescimento, né, que fez um boom nesses últimos anos, não houve aquela estruturação. Então, precisa de uma estruturação. Isso é urgente, Isso é né? verdade. Porque a gente está falando de uma cidade, hoje, um polo turístico, né? Que acolhe, que traz muitas pessoas. E o fluxo de carros são muito grande. É alto. E eu percebo que as pessoas que utilizam o transporte coletivo é só quem realmente não tem condições de um outro meio de transporte, quer seja moto, quer seja carro, quer seja bicicleta, né? Porque realmente precisa fazer o uso. As reclamações que chegaram até o meu Facebook foi a questão de... principalmente essa linha que faz esse trânsito entre as universidades e Vila C. Parece que diminuiu uma linha e o fluxo de pessoas permanece. Então, assim, é aquele congestionamento de pessoas, né? Tendo em vista que os habitantes de Foz que estão aumentando também são estudantes, né? A maioria, grande maioria. né, que fazem esse fluxo, Depende disso daí. Então, né? assim, se a gente for olhar em termos geral, seria interessante, né, desenvolver uma regulamentação que pudesse aderir. Eu vejo que tem cidades que tem a questão do uso de bike, de patinete, né? Hoje também tem bastante pessoas usando, mas e daí a estrutura para viabilizar essas formas, até mesmo como uma forma de tirar um pouco os carros de circulação, Exatamente. né? Porque a gente precisa pensar em crescimento, mas também eu preciso pensar na questão de meio ambiente. Então, as coisas precisam ser harmônicas, né? Nós precisamos crescer, nós precisamos expandir, mas sem ferir nenhuma área. De uma forma inteligente, Exatamente. né? Candidata, eu gostaria de pausar o nosso tempo aqui para dar um recado muito importante do Colégio Aquarela. Dá uma olhadinha, pessoal, na estrutura que o Colégio Aquarela oferece. Se o que você busca para o seu filho é uma educação inovadora, que vai além do tradicional e capacita para os desafios do futuro, o Colégio Aquarela é a escolha certa. Com abordagem lúdica e uma estrutura cuidadosamente pensada para atender a todos os aspectos do desenvolvimento infantil, estamos preparados para formar cidadãos mais conscientes, criativos e capazes de transformar o mundo com soluções inovadoras. Então, se assim como nós, você deseja garantir as melhores oportunidades para um futuro brilhante, agende sua visita e venha conferir tudo de pertinho. Colégio Aquarela é realmente sensacional, né, galera? A Edith, a equipe dela é realmente fantástica. Mais de 30 anos de tradição aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Quer formar um cidadão com qualidade? Manda lá pro Colégio Aquarela, com certeza você e tua família vai ficar muito feliz. Vamos dar continuidade aqui então, candidata. Vamos sortear mais uma pauta aqui para que a gente comente.
vamos falar agora de turismo. A cidade de Foz do Iguaçu precisa olhar muito para esse detalhe, porque é a artéria principal dentro de uma estrutura de uma cidade igual Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu vive do turismo, a economia funciona por meio disso daí. Olha só, Foz possui o maior centro de eventos da região trinacional entre Brasil, Argentina e Paraguai. Mesmo que distante do centro da cidade, o nosso centro de convenções leva esse título. E sua adesão de eventos grandes é bem baixinha. A gente passa lá, sempre está meio vazio. Quais ações você acredita que precisariam ser feitas para fortalecer o turismo de eventos na nossa cidade? Eu sinto muita falta, primeiramente falando de turismo, da questão identidade dentro do nosso turismo, né? A gente tem a questão das cataratas, a gente tem muitos atrativos, né? Mas, assim, o nosso diferencial... Qual que é o nosso diferencial? A identidade da cidade, A identidade da cidade. Eu sinto falta, porque quando a Rainha de Sabá foi até Salomão, ela ouviu falar, mas o que atraiu aquela mulher? E quando ela chegou naquele lugar, será que realmente os olhos dela se encheu? Ela realmente teve aquela visão de que era aquilo mesmo que ela estava procurando? Então, hoje, se a gente for olhar, eu penso a questão do centro de convenções, uma questão de logística, né? Ele fica próximo ao aeroporto, fica perto dos hotéis, etc. e tal, mas quem realmente frequenta? Quando vem esses grandes eventos, qual que é o público? Então, assim, a gente precisa ter essa ideia de quem é que vai para esses eventos, quem é que frequenta esses eventos. Eu sinto falta de um teatro para promoções de grandes eventos. Por que, de repente, esses shows que acontecem ali no Marco das Três Fronteiras, que acontecem no restaurante, na churrascaria Rafaim, por que de repente não traz a trajetória, a história de Foz do Iguaçu, de como ela foi construída, como grandes festivais, como um grande teatro? Eu não sei, mas eu sinto falta dessa identidade. Dessa movimentação. Dessa movimentação, de um pouco mais de marketing, de um pouco mais de investimento, sabe? De visibilidade. E quando a pessoa chegar aqui, que realmente ela encha os olhos e sai assim com aquele ar de satisfação. Não, nossa, realmente... Fui impactado com a Eu fui na Gigante, né? Da 7ª maravilha do mundo e tal. E foi tudo aquilo mesmo, sabe? Bacana. É isso. Justamente. Vamos sortear mais uma pauta aqui, então, candidato. E nós vamos falar de desenvolvimento econômico e emprego. A gente sabe que muitas empresas estão disponibilizando muitas vagas e muitas vezes não tem profissional. E por outro lado, a gente vê muitas pessoas desempregadas, né, ansiosas aí para alguma vaga. Qual medida você acha que seria pertinente para apoiar o empreendedorismo e as pequenas empresas? Olha, Foz, ele já foi forte no comércio. Hoje eu percebo que tem uma queda ali e está bem deficitária essa questão de fomentar, de você estimular esse empreendedorismo. De que forma? Burocracias. Tenho que desburocratizar, tenho que acessibilizar, tenho que tornar mais atrativos os processos. E posterior a isso, por que as pessoas não querem trabalhar em Foz e migram para outras cidades? Questão salarial. O salário também não é tão atrativo, né? Então, assim, vamos fomentar o empreendedorismo, vamos investir, vamos tirar esses excessos de tributação, né? Vamos dar um pouquinho mais de estímulo, vamos acessibilizar velocidade nos processos, né? Então, assim, eu acredito que se juntar, se casar, esse fomentar o incentivo, desburocratizar os processos, agilizar ele, né? Acessibilizar, porque querendo ou não, você tem que ser carudo para empreender. Exatamente, tem que ser corajoso. Tem que ser muito corajoso, porque assim, a carga tributária, ela mata o empresário hoje. Porque você não paga só pela empresa. O teu funcionário que você contrata ali, CLT, ele tem um custo. Muito alto, diga-se. Exatamente, você está entendendo? Então, assim, quando todas essas coisas forem trabalhadas de forma inteligente, vai ser atrativo para aquele pequeno micro, né, ou grande empreendedor, até mesmo, de repente, trazer empresas para cá, por que não? Hoje eu vejo o fluxo de iguaçuenses que vão trabalhar na empresa lar é enorme. Por que eles estão indo para lá? Por que não pode vir para cá?
né? Criar indústrias aqui, né? Como que isso pode acontecer? O que a gente pode agilizar? Para fazer com que isso aconteça. Então, vamos fazer acontecer. Faz sentido. Vamos dando sequência aqui, ó. Cultura e lazer. Cultura e lazer. Quando se trata de cultura, a gente tem mais de 90 etnias em Foz do Iguaçu. Dá para falar de cultura de vários lugares, Muitas. né? E quando se fala de lazer, como é que tá as praças públicas, os locais que a gente visita aqui na cidade? Dá para aproveitar? Candidata, antes de a gente ir para essa pergunta aqui, eu queria que todos que estão nos acompanhando desse uma olhadinha no recado da Marques e Marcas. A gente falou de empreendedorismo, quer empreender com tranquilidade, reservando o nome da sua empresa, reservando o nome do seu projeto, tem que registrar no NPI. Fala com a Marques e Marcas, dá uma olhadinha no recado aí. Ei, a sua marca é como um filho. Não basta só dar um nome. É preciso registrar. Assim como cada cidadão precisa do registro do seu nome, a sua empresa também precisa de um registro exclusivo que proteja e valorize a sua marca. Registrar a sua marca é concretizar o seu sonho como empreendedor e ter a tranquilidade que o seu negócio vai crescer de forma segura. Não deixe a sua marca vulnerável para que outro registre aquilo que você conquistou com tanto trabalho. Nós aqui da Marques aguardamos você para proteger o seu bem maior. Marques e Marcas e Patente, a maior franquia de marcas do Brasil e também da Europa, que está chegando lá na Europa, gente, viu só? É tão grande que está alcançando o mundo inteiro. Forte abraço ao Marcos Marafigo, a doutora Carla Demétrio. E vamos seguindo aqui com o nosso Pode Debater de hoje com a terapeuta Malbi. Vamos falar de cultura. Quais ações você acredita ser interessante propor em projetos para que as crianças carentes tenha acesso às aulas de instrumentos musicais, dança, teatro, e para que elas também possuem mais conhecimento em relação à cultura? Olha, isso já vem sendo trabalhado. Eu percebo que nas escolas é bastante respeitada essa questão cultural, né? Então, assim, eu vejo que cada região é setorial, que nem no caso, nós temos muitas colônias aqui em Foz do Iguaçu. Uhum. E se a gente for olhar, tem a colônia árabe, tem a cultura árabe, tem a colônia chinesa, japonesa, paraguaia. Então, assim, são muitas etnias, é um mix de cultura. Eu digo que Foz do Iguaçu é a São Maria, né? É a cidade de todo mundo. Então, assim, e eu percebo que tem bastante OSCs, tem bastante ONGs que fazem esse trabalho voltado justamente para a questão, tem o Mãos para Servir, né? Tem uma série de ONGs, de OSCs que fazem esse trabalho, né? De incentivo, de fomentação à cultura. Até mesmo a Fundação Cultural, eu penso que ali tem um pequeno trabalho, né? Só não sei como é que é a questão, se a procura que é baixa ou se a questão de não tem um marketing voltado para que as pessoas entendam, conheçam. Tem a Casa Amarela também, que faz um trabalho, a Igreja Casa Amarela tem um trabalho muito bonito voltado. Eu acho que as pessoas não têm acesso ou não têm informação. Eu acho que não tem informação, candidato. Acho que, infelizmente, isso não chega aos pontos mais periféricos da nossa cidade, inclusive dentro da área rural. Eu acho que esse tipo de informação, acho que justamente o marketing deveria ser mais aplicado para que todos tivessem um conhecimento mais assertivo disso daí. Sim. Né? Candidata, vamos dar uma sequência aqui do nosso bate-papo. Eu vou falar e a gente vai debater, a gente vai falar de esporte, gente. Esporte. Gosta de praticar esporte, candidata? Esporte é vida. É. Eu era dançarina. Olha só que legal. Primeiro grupo de Foz do Iguaçu de dança do ventre com a professora Sheila Hoppel, a Jamile, da Fundação Cultural. Eu estava lá. Que massa. Olha só, Foz do Iguaçu tem um imenso potencial turístico e disso todos já sabem. Mas e se atrair novos eventos esportivos de grande porte para a cidade, promovendo modalidades, promovendo atletas, e, ao mesmo tempo fomentando a economia local, né? Seria ótimo. Hoje, pouco se fala do turismo esportivo. O que você acredita que poderia ser feito para que a gente tivesse uma atração esportiva em Foz do Iguaçu? Eu acredito que falta levantar um gigante e desenvolver esse projeto. Porque nós temos estrutura, nós temos profissionais qualificados, esportistas adequados, e nós temos também uma grande financiadora, que é a Itaipu Binacional. Então, assim, o que falta? Desenvolver esse projeto e pôr para rodar. Por que não?
Nós precisamos ser mais ousados. Eu vejo que a gente está muito omisso, muito em cima do muro. Não, tem que ir para cima e tem que ir com tudo. Verdade. Porque, gente, esporte é vida. Muitas vezes a gente acha que esporte é só um exercício. Não, cara. Se você for olhar, você diminui o índice de criminalidade, você trabalha aí. A questão de drogadição, você trabalha aí. Você está construindo a oportunidade de um futuro melhor para aquele jovem, para aquela criança, que muitas vezes não tem sonho nem expectativa nenhuma de vida. Você está entendendo? Então, você está construindo um futuro. Então, eu acho que tem que ser incentivado, tem que ser investido, né? E tem que dar a cara para bater. Ei, você é gigante, levanta aí, desenvolve esse projeto. Estamos aqui para apoiar, estamos aqui para ajudar. A gente no tem, que for preciso. Tem o PTI, tem a Itaipu, tem várias... Tem muitos... E outra, dá para inserir também iniciativa privada em cima disso. Com certeza. Né? Faz uma parceria bonita ali, que o negócio vai virar show de bola. Mais uma pauta, vamos falar aqui, nós temos 2 pautas ainda, que é segurança. Segurança. Como é que tá a segurança aí no teu bairro, meu amigo? Comenta para nós aí, deixa a sua participação também aí nos seus comentários, porque ela é muito importante, viu? Ela pode ser fonte de novas perguntas aqui no nosso podcast. Vamos lá. Todo bairro tem aquele grupo de WhatsApp, candidata, entre os vizinhos, né? Que ajuda no monitoramento um da casa do outro. Alguns bairros contam até com a segurança de rondas noturnas particular pagas por eles mesmos. Isso deixa nítida a sensação de insegurança nos bairros. Você pretende indicar algum projeto que já existe em alguma outra cidade de segurança e que para promover mais segurança aos moradores dentro da própria casa? Olha, a questão segurança, nós vivemos uma área de fronteira. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, né? E aí nós temos que levar em consideração também o índice de estrangeiros. Então, o Foz está crescendo para todos os lados. É uma mãe que está acolhendo todo mundo, mas não tem uma estrutura para todas essas pessoas, né? Então, assim, quando a gente fala em segurança, eu preciso ver como é que está o índice de pobreza também no nosso município. Exatamente. Porque tem muito a ver com isso. E a questão também de drogadição. Então, assim, eu vejo que efetivamente o número de policiamento precisa aumentar, né? Porque a mesma coisa a gente fala, SAMU, se liga pro SAMU, não vem. Mas, cara, tem duas, 3 ambulâncias para fazer socorro de uma cidade, de um município. Como é que vai dar conta? Dá conta. Você tá entendendo? A questão policiamento também. Tem um efetivo de profissionais que possam dar contas disso tudo, dessa demanda hoje de Foz do Iguaçu. Nós temos, corresponde, existe um mapeamento de quais são as regiões de maior criminalidade, aonde que é mais preciso eu ter um olhar diferenciado, o que precisa ser feito. Eu sou a favor de trabalhar a prevenção. Às vezes, se eu desenvolver um projeto naquele bairro, onde eu vou trabalhar naquele jovem e está ocupando o tempo dele de período integral, eu vou tirar ele da criminalidade e eu vou fomentar o esporte. Então, assim, ter esse olhar sensível, né? Então, assim, é um conjunto. Eu acho que Foz se utiliza muito pouco da tecnologia, sabe? Também, nós precisamos. Candidata, nós temos aqui 2 minutos, né, exclusivos para você. E nós temos uma última pauta relacionada à saúde, né? Gostaria de saber se você gostaria de comentar a pauta sobre saúde. Vamos falar. Ou se você gostaria já de falar direto com os seus candidatos, falando seu número, pedindo seu voto, né? Porque que você deve ser a nossa vereadora no próximo ano. Só com relação à saúde, eu vou só fazer uma abertura e daí... E daí você já dá sequência. Então tá bom, seu tempo está ali. Pode falar de... Peraí, que eu vou... Você quer que eu solte uma pergunta de saúde pública? Não, vou só vai falar direto. só que então tá bom, realmente... vamos lá. Tempo é seu. Pessoal, com relação à saúde, a gente precisa entender que quando eu trabalho na prevenção da saúde, né, eu estou proporcionando qualidade de vida para o morador, eu estou evitando tratar a doença. A porta de entrada hoje são as UBSs. Se a gente conseguir melhorar a questão ali, o primeiro atendimento precoce, a gente evita tudo que sobe lá para cima, nem chega lá em cima. Então, primeira resolução de problemas está ali, viabilizar esse primeiro atendimento. Gente, eu sou a terapeuta Malbi, número 30777, vem comigo, vem. Mulher na política, não entendo muito, não domino 100%, mas estou aqui para servir você. E esse é o meu propósito, desenvolver para poder crescer. É isso aí, candidata. Como eu havia te comentado, a representatividade da mulher dentro da política tem crescido muito. Foz do Iguaçu precisa desse olhar. Muito obrigado pelo seu sim, né?
e espero que os seus objetivos sejam alcançados. Obrigada. Que Deus te abençoe muito nos seus projetos. Gratidão. Tá? E caso eleita, você pode ter certeza que todo mundo que está nos assistindo, inclusive eu, vai ser uma das pessoas que também vai te cobrar, né? Com certeza. Eu quero saber o que você está fazendo e por que você está fazendo do jeito que faz. Maravilha. Tá? Candidata, muito obrigada pelo seu Gratidão. tempo, né? Espero que você tenha gostado da nossa dinâmica. Com Espero certeza. que o espaço tenha sido válido também para você, tá? Você que está nos assistindo, não esquece, gente, é muito importante. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que você conhece. E deixa aqui o seu comentário, porque ele vai fortalecer esse projeto, que ele é totalmente de utilidade pública. A RP Comunicação realmente quer trazer para você as opções que a nossa cidade tem para candidato a vereador, para que você tome a melhor decisão. E juntos, eu e você, não é esperar só dos candidatos, juntos, eu e você possa fazer uma Foz do Iguaçu melhor. Muito obrigado uma vez, Gratidão. candidata. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer e uma honra para mim participar contigo. Tá certo. Obrigada. Valeu. Gente, forte abraço, um beijo no coração e até o próximo episódio. Até lá. Pode debater. Um oferecimento. Marque-se, marcas e patentes. Colégio Aquarela. E Faoro Arquitetura. Uma produção RP Comunicação.